a ciência para todos? A ciência para todos. E é feita... Como é que eu ia dizer? A ciência não é feita por todos, é feita por cientistas que foram treinados para o fazer, ok? Mas é feita com a ajuda de todos. Mesmo. Todos temos que fazer. Para ser usufruída por todos. E a ciência é para todos. Vivemos rodeados de ciência. Vivemos rodeados de ciência. Mas, e é algo aqui muito importante que eu tenho que dizer, que está a mudar, e eu acho que está a mudar no sentido errado. Nós falamos muito de open science, e nós queremos open science, mas mais uma vez não queremos o extremo. Nós não queremos que assim que sai um facto de um laboratório, toda a gente tenha acesso a esse facto. Porque esse facto tem que ser retestado. Claro. Tem que ser visto pelos pares, tem que ser visto por outras pessoas independentes que realmente mostram que aquele é um facto. Porque pode estar impreciso ou errado. Ou a maneira como o facto aconteceu, o resultado de uma experiência, a experiência se foi mal planeada, o facto não é real. Então este tempo em que os mídia estão com um olhar muito em cima da ciência não é um tempo que lhe agrada? Não, de todo. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada é uma das mais importantes cientistas portuguesas. Diretora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, anda há uma vida a estudar uma vacina contra a malária, mas no início do ano passado colocou a sua equipa ao serviço do país para combater o vírus da Covid-19. Falo de Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa 2013, que foi a coordenadora responsável pela produção nacional dos primeiros testes de diagnóstico de Covid-19, assim como dos serológicos. Quando soube da existência do vírus, que mudou para sempre as nossas vidas, a bióloga não ficou particularmente assustada, já que esta não foi a primeira vez, nem deverá ser a última que sofreremos uma pandemia. Foi ela a autora da frase dita ao expresso: "Este é um vírus relativamente bonzinho". Um ano depois, com a morte de quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo, diria o mesmo? E quer isto dizer que devemos preparar-nos para outro vírus ainda pior? Maria Manuel Mota assume que há quem a considere autoritária, mas de forma educada e respeitosa, diz gostar das coisas bem feitas. E, se possível, para ontem, porque não tem paciência para ter tempo. É verdade isto, não é? Eu acho. É verdade. É muito verdade. É verdade. É bom vermos mulheres com garra e curiosidade como Maria Manuel Mota a liderar projetos tão importantes e relevantes. Mas como a própria escreveu numa crónica há uns tempos, a média mundial de mulheres nas chefias executivas das empresas é ainda de 8% e menos de 40 das 400 melhores universidades do mundo são lideradas por mulheres. Já para não falar que apenas 6,3% dos líderes internacionais são do sexo feminino. O mundo seria melhor e mais interessante se fosse maioritariamente governado e liderado por mulheres? Quando falei consigo no final do ano passado sobre esta pandemia e o que nos esperava num futuro próximo, Maria Manuel Mota disse-me que preferia sempre ser uma otimista. E que 2021 seria um ano de um novo renascimento, em que a ciência e a racionalidade se reafirmariam globalmente como as ferramentas certas para a resolução dos nossos problemas. Entretanto, sabe-se que o Reino Unido deverá alcançar a imunidade de grupo já esta segunda-feira. E Portugal? Quando atingirá tal meta? Será no verão, como vários cientistas anunciam? E as nossas vidas voltarão à normalidade ou nada será como dantes? Maria Manuel Mota ainda me chegou a dizer que o gigantesco desafio que temos pela frente é encontrar uma solução para o nosso planeta.
porque é a sua sobrevivência e a nossa que está cada vez mais em causa. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Maria Manuel Mota. Olá, então. Bem-vinda. Obrigado obrigada por teres aceitado o meu convite. Eu começo já com a pergunta. A atual pandemia já matou quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos a viver a maior crise das nossas vidas. Continuas a afirmar, como disseste ao Expresso há um ano, que este vírus é relativamente bonzinho? Realmente essa frase, por culpa do Expresso, vai ficar comigo. Ou seja, por culpa minha, porque fui eu que a disse e, portanto, disse e teve a sua razão de ser no seu contexto. Obviamente nunca esperei que fizesse título de nada e muito menos título e cobertura de uma revista, não é? A primeira página de uma revista. Mas a verdade é que este vírus não é bonzinho ou mauzinho, porque o vírus não é bom ou mau, é um organismo e, portanto, luta pela sua sobrevivência, não é? E adapta-se a nós, mas é realmente, relativamente, e aí provavelmente é a palavra mais certa na frase toda que eu disse, relativamente, é um vírus que nós temos que ter muito cuidado, porque qualquer vírus novo que surja e que se torna pandémico e para o qual nós não temos imunidade, obviamente vai causar doença e vamos ter um problema, até nós termos a tal chamada e que tão desejada imunidade de grupo, mas a verdade é que poderia ser muito pior. Podia ser muito pior. Esse é o ponto, a razão de ser dessa frase. Exatamente. A razão foi exatamente no contexto em que nós estávamos a explicar. Muitas vezes nós dizemos que esta é a primeira pandemia das nossas vidas, mas não é. Da minha vida, talvez dos mais jovens, mas da minha vida, nós já tivemos uma pandemia que nós ainda não a resolvemos. Chama-se HIV, provocado por HIV, uma doença SIDA, que é causada pelo HIV. Portanto, é o equivalente a ter o HIV ou agora o SARS-CoV-2, a Covid-19 é a SIDA e, portanto, mas quando o HIV surgiu, claro que tinha uma maior dificuldade de transmissão, porque era uma transmissão sexual, e nós dizemos agora que o SARS-CoV-2 mudou completamente a nossa vida. O HIV também mudou completamente a sexualidade das pessoas no mundo. E, portanto, obviamente não era transmitida quase sem vermos, nós sabíamos, era pelos nossos atos, digamos, não é? Aqui também, sabemos. Mas na altura, pois, exato. Mas agora a ideia de sairmos à rua, podemos apanhar. É. E, portanto, aí é muito diferente, esta transmissão é diferente, mas também temos que ter a noção que o HIV era uma sentença de morte. Ou seja, na altura, quem apanhava toda a gente, independentemente da idade, e era uma sentença de morte, não havia qualquer solução. Um vírus muito mais agressivo. Portanto. Muito mais agressivo. E fica com a pessoa para a vida inteira. Verdade. Não se resolve. Mesmo hoje em dia, que nós temos soluções para controlar e, portanto, já não é uma sentença de morte. Nós podemos controlar a doença, mas a verdade é que fica a pessoa com o vírus ainda para a vida toda. Ainda não temos maneira de o evitar. E, portanto, nesse sentido, sem dúvida que poderia ser um vírus pior. Portanto, pode vir aí um vírus mais perigoso, pior e com maior propagação. Claro, nós sabemos disso, não é? E nós já tivemos, mesmo da família do SARS-CoV-2, tivemos alguns que causavam muito mais doença. Também ao facto de causar muito mais doença, a propagação era muito mais difícil e, portanto, foram controlados mais rápido. Mas as pessoas têm que ter noção de que isto não foi a primeira vez e não foi a última vez. Ou seja, a razão principal da minha frase foi: nós temos que ser muito cuidadosos e temos mesmo que ser muito cuidadosos, mas não temos que entrar em pânico. Um ano depois, o vírus está-se a provar que bonzinho não tem nada. De todo, não tem. Mas agora a minha frase também seria muito diferente. Na altura, as pessoas estavam muito em pânico. E, aliás, à altura em que eu fui entrevistada, eu tinha acabado de dar uma entrevista para uma televisão e havia contactos do público de fora e ficou um testemunho de uma pessoa que escreveu e que eu fiquei mesmo chocada, fiquei um pouco a pensar como é que as pessoas têm esta sensação. E estavam a reagir, havia pânico. Havia pânico, e era o de uma mulher jovem que tinha acabado de ser mãe e que nem sequer tinha coragem para sair à rua, para ir à farmácia comprar leite. E nós sabemos perfeitamente que não há necessidade nenhuma disso. Ou seja, mas daí, agora, que eu acho que estamos numa outra fase, já estivemos numa outra fase, já percebemos, já devíamos ter percebido que
o nosso comportamento no Natal, e eu falo no comportamento geral, nunca é de um ou do outro, porque obviamente pessoas que se comportaram bem, outras que não fizeram aquilo que deviam ter feito. Mas o verão também, não é? O verão, tudo isto, nós temos que ter a noção que o vírus ainda aqui está, vai estar connosco, e até nós termos a imunidade de grupo, nós temos que ser muito, muito cuidadosos. Ou seja, primeiro nós temos que vacinar todos, porque esta imunidade de grupo... Nós temos que... Ou a imunidade de grupo, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós não vamos ter que imunizar todos, nós vamos ter que imunizar o número suficiente para atingir a imunidade de grupo, que está calculada que seja à volta de 70%, mas só a experiência nos vai dizer. Portanto, nós temos que ter a noção que uma coisa são modelos, outra coisa são a realidade. Quando não é que podemos esperar esta imunidade de grupo? O Reino Unido terá imunidade de grupo já esta próxima segunda-feira. E nós? Previsão? Eu acho que vai depender muito da vacinação. Nós estamos completamente dependentes do número de vacinas que chegam a nós e conseguirmos isso. Mas também tenho aqui que dizer às pessoas que não é apenas, e esta eu acho que é mesmo a mensagem principal, não é apenas o Reino Unido. Claro que podem ficar felizes por atingir a imunidade de grupo. E já estiveram muito mal. Nós vamos ficar felizes quando atingirmos a imunidade de grupo. Já vamos ficar muito felizes numa primeira fase, que é quando todas as pessoas de grupos de risco estiverem imunizadas. Eu acho que esse é o primeiro passo para nós sentirmos um certo alívio. Este alívio não é descuido. O alívio não é algo que não tem o mesmo significado de descuido. O alívio é algo de dizer... Provavelmente a probabilidade de termos pessoas que morrem em número muito elevado no nosso país diminui bastante. Se todos os grupos de risco forem vacinados, nós vamos chegar a esse ponto. Mas daí não podemos ser descuidados. Porquê? Porque vamos ter na mesma pessoas a encherem os hospitais. E encher os hospitais faz com que outras doenças não sejam tratadas. E, portanto, não morremos... Podemos não ter um grande número de pessoas que morrem com a Covid-19, mas vamos ter doenças que são descuidadas e que passam a morrer, não imediatamente, muitas delas, algumas delas sim, muitas delas não, mas a longo prazo teremos uma cauda enorme de consequências desta pandemia. Quer dizer que os cuidados a ter têm que ser prolongados ao longo de muitos mais meses? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter que continuar a usar máscara. Até quando? Eu não posso dizer porque eu sou cientista, não sou futurologista. O cientista Pedro Simas chegou a dizer-me que achava que no verão já não íamos precisar de máscaras. Eu não gostaria de dizer isso, não gosto de fazer futurologia. É difícil dizer exatamente o que vai acontecer porque nós também não sabemos quando é que vamos atingir este número de pessoas vacinadas. Eu diria... Será no verão? Eu penso, o que está agora previsto é que em setembro atingimos que 70% das pessoas adultas, mas depois temos todas as crianças, temos todos os jovens, portanto, ainda, e que são fontes de transmissão. Portanto, eu teria bastante cuidado a dizer quando é que vamos ou não usar máscaras. Mais do que isso, eu teria que dizer que eu acho que a máscara não é assim algo tão difícil. É muito difícil o não contacto social. Muito. Eu acho que, e obviamente para pessoas... O confinamento em casa é muito, é devastador economicamente, psicologicamente. Eu acho que para as pessoas para a ciência é devastador. O facto de não comunicarmos uns com os outros... Pois, as videochamadas... O facto de nós tentamos e obviamente mitigamos isto tudo, mas o facto de nós não nos encontrarmos e esporadicamente, espontaneamente nos encontrarmos sem saber que nos íamos encontrar e conversarmos sobre um assunto ou sobre a experiência que vimos os resultados no dia anterior ou que acabamos de fazer e não conversarmos e um colega nosso nos dizer mas eu às tantas não fazia assim, eu fazia assado. Olha, e estás a interpretar isso assim? Olha, e porquê que não pensas dessa maneira? A inteligência e o conhecimento é muito mais rápido quando as pessoas estão juntas. Se bem que provamos que a ciência conseguiu atuar muito rapidamente neste contexto, ao mesmo tempo, é verdade. Ou seja, a ciência, eu diria mesmo, as vacinas vão nos salvar outra vez. As vacinas mudaram a nossa vida. Nós não temos a noção... vida da humanidade. A vida da humanidade. Nós não temos a noção do que era
do que era a vida antes de sabermos o que eram doenças infectocontagiosas e depois de sabermos o que é que elas eram e do desenvolvimento de vacinas e antibióticos. Veio mudar completamente a nossa vida. A partir daí, deixamos de ter a noção no nosso mundo, e atenção, isso é preciso, não é assim no mundo inteiro ainda, infelizmente, e é isto que esta pandemia nos devia ensinar. É que nós só vamos estar a salvos quando todos estiverem. E eu há pouco ia dizer isso e depois fui para outro caminho. Mas claro que a Inglaterra pode estar muito contente porque vai atingir a imunidade de grupo. Mas a Inglaterra quer viver na sua ilha sozinha? Não. O Reino Unido não quer viver na sua ilha sozinho, não é? E, portanto, nem Portugal vai viver com as fronteiras fechadas o tempo todo. E, portanto, nós temos de ter a noção que nós deveríamos ser altruístas ao ponto de percebermos que só estamos a salvo, e portanto é um altruísmo relativo. É que se nós percebermos que só estamos a salvo quando estiverem todos a salvo, o nosso altruísmo é muito relativo. Agora, toda esta corrida que está a haver para vacinas, este nacionalismo de vacinas, é algo irracional, completamente errado, e não tem, eu falo em altruísmo porque parece uma atitude altruísta, mas na finalidade e na racionalidade não é de nada altruísta. A decisão mais inteligente seria pegar e vacinar pelo mundo inteiro por igual. E para não haver disseminação, não é? Claro, porque o que nós estamos a assistir, por exemplo, no Brasil, é algo que é perigosíssimo para o mundo inteiro, porque tem todas as condições para ser um laboratório de novas variantes, disto e daquilo. Portanto, para nós gostaríamos que o Brasil estivesse a vacinar a uma boa velocidade, que estivessem a ter os mesmos cuidados que o mundo todo. Portanto, eu acho que verdadeiramente esta pandemia nos trouxe a verdadeira imagem da globalização. Eu acho que nós achávamos... No seu melhor e no seu pior. Claro, mas a globalização é mesmo isso. E é importante em tudo que nós fazemos na vida há um lado mau e um lado bom. Mas não seria de esperar esta disputa entre nações pelas vacinas? Eu acho que era, obviamente, seria de esperar isso mesmo. Porque, infelizmente... somos um ser racional, às vezes com pouca racionalidade. E, portanto, sem dúvida que seria de esperar. Seria de esperar, mas eu acho que vai vencer a racionalidade. Acho mesmo que... não é por ser uma otimista por natureza, mas a verdade é que vamos chegar a essa mesma conclusão. Não faz sentido nenhum o primeiro-ministro israelita anunciar que foi um dos países que atingiu a imunidade de grupo e que atingiu o maior número de vacinados no mundo. Não faz sentido nenhum já estar a tratar da compra de 3 vezes mais vacinas do que aquelas que são necessárias, já está a negociar esse valor, porque quer vacinar no início do inverno, enquanto o resto do mundo não está. É a ganância, mas isso é o mundo e a humanidade como ela é. O seu otimismo não foi abaixo em nenhum momento ao longo deste ano? O meu otimismo vai abaixo muitas vezes. Vamos à verdade, pois. Claro, o meu otimismo vai abaixo muitas vezes. Atenção, não sou... Eu acho que o otimismo desmesurado é tolice, não é? Portanto, obviamente o meu otimismo vai abaixo. Mas eu tenho um mecanismo de controle que não permite que ele vá muito abaixo. Isso é ótimo. Onde é que se compra isso? Eu acho que é racionalidade. Porque quando depois olhamos para a realidade e quando vemos os factos, nós percebemos que não vale a pena esta ganância, não vale a pena este nacionalismo. Nós só vamos estar mesmo a salvo quando todos estiverem a salvo. E, portanto, não vale a pena muito dizermos mal uns dos outros, não vale a pena. Eu acho que, no fundo, acho que o meu otimismo vem da racionalidade. Portugal é atualmente dos países da União Europeia que menos testam, detecta apenas um infectado em cada 67 testes. Ou seja, por um lado, o país está em 19º lugar em termos de testes diários realizados por cada 1000 habitantes. Por outro lado, tem a 4ª taxa de positividade mais baixa da União Europeia. Não é mau? Não, nós estamos numa situação... tivemos numa situação terrível em janeiro e estamos numa situação ótima agora. Mas porque, podemos dizer ótima. Ótima, ou seja, dado todo o contexto do mundo, é uma boa situação. Mas temos que pensar que estamos a abrir agora. E, portanto,
é natural, e o que nós mostramos é que os confinamentos funcionam. O confinamento funciona, mas nós não queremos viver toda a vida em confinamento. Não, aliás chegou a afirmar que não era muito adepta dos confinamentos. Chegou a afirmar há um ano que achava que os maiores cuidados ou o maior confinamento devia ser para uma determinada faixa etária, que a maioria da população não devia confinar-se. Estou errado. Sim, mas obviamente em janeiro também fui a favor de que não havia outra situação, ou não havia outra solução, não é? Quando nós estamos em solução em que primeiro não sabemos o que é que aí vem e começamos a ver os números, e no caso de janeiro nós já sabíamos o que aí vinha, porque os números não deixavam para trás, eu acho que nós temos mesmo que confinar. Agora, tenho que dizer, apesar de nunca ter sido a favor de confinamento, sempre fui a favor, ok, das pessoas se comportarem e manterem distanciamento físico e social. E, portanto, mas isso é longo termo. É muito difícil. É muito difícil. É mesmo muito difícil. E, não portanto... Há conhecidíssimo termo, a fadiga pandémica, e já vamos com isto há um ano. É muito difícil controlar uma população que já está exausta disto. Não, é verdade. Eu tenho pais com 82 anos e no último ano só vi os meus pais 2 vezes. E uma vez os meus pais moram num resto de chão e, portanto, eu estava no jardim e eles estavam fora, foi em junho do ano passado, e eles estavam dentro de casa, à janela, estavam a conversar comigo à janela e eu estive fora, e estive ali cerca de 20 minutos, meia hora, a conversar com eles. Mas nessa situação. E a outra foi na noite de Natal, mas que fizemos um Natal em que eu estava testada, testei-me no dia anterior a ir ter com eles e estivemos com o distanciamento certo, cada um da sua ponta da mesa, com nem os talheres de servir eram os mesmos, etc. Portanto, e tivemos um jantar de cerca de 1 hora e que enquanto não comíamos ou bebíamos, colocávamos máscara, não colocávamos. Há um ano que eu não abraço o meu pai. E eu também. Portanto, nunca mais abracei os meus pais, há um ano. Portanto, isso é extremamente difícil. E se é difícil para mim, como filha, para eles é muito mais complicado. Porque uma das características que me disse foi do meu tempo, de eu ser muito apressada. Porque eu acho que as pessoas têm... para mim, o tempo é o meu bem maior. Eu não tenho mais nenhum bem que seja tão importante para mim quanto o meu tempo. Então deixa-me desarrumá-la. Porque há pouco falamos de Montemoro Novo, por outras razões, que eu, já agora, esse sítio transmite-me tempo. Tempo para criar, não é? Sim. Onde está o Rui Horta, e o seu espaço de criação. O tempo não é ótimo para... Quando é grande, quando se dilata, quando há tempo. Ou seja, em contraponto, como eu a vejo e como eu vivo, eu não estou fora disso, a correr, cheio de adrenalina, não é? Com tudo o que isso tem de bom, não é? Não tem falta de ter tempo a mais para poder contemplar, pensar, refletir, descansar. A vida e a idade deu-me esse tempo. Deu-lhe essa vontade de ter esse tempo. A vontade e... aprendi, e sou franca que é algo que só tenho nos últimos anos. Ou seja, eu vivo sempre a correr e continuo a viver a correr e tenho necessidade disso. Pois. E é um bocadinho ou quase uma droga. Portanto, é adrenalina. E portanto eu tenho necessidade disso. Mas é verdade que aprendi com o tempo a gostar de correr para poder depois ter tempo para não correr. Eu sou esse. Eu aí já me enquadro. Correr só porque sim. Não, eu gosto muito de correr e gosto muito depois de ter tempo para parar e pensar. E cada vez dou mais valor a esses tempos e a esses espaços de tempo para eu simplesmente até ser criativa. A ciência precisa desse tempo. A ciência precisa muito desse tempo. E a ciência não teve esse tempo este ano. A ciência não teve este tempo, mas as pessoas também têm que perceber que nós tivemos as vacinas no tempo que tivemos e que corremos, foi a corrida da humanidade neste ano, okay? Porque a ciência teve tempo antes para estudar e para desenvolver as tecnologias que agora foram usadas. Havia um caminho.
havia um caminho feito, trilhado e inesperado, ou seja, por muitos cientistas que foram pelos caminhos mais inesperados. E bem formados. E é isso que a sociedade tem que investir. A sociedade tem que investir numa sociedade numa sociedade que espera que a ciência esteja lá no tempo certo. Porque também há o tempo certo, não é? E, portanto, a sociedade tem que investir na ciência para que a ciência corra, a ciência respire, a ciência pare, a ciência pense, depois corra outra vez, para quando ela é necessária a responder, ela está lá e teve tempo antes para ter a tecnologia necessária para desenvolver agora o que precisa. Entretanto, preparamos-nos para uma operação de vacinação em massa. Que balanço faz deste processo de vacinação? Eu acho que neste momento estamos todos muito desgostosos, não é? Porque gostaríamos todos que estivessem. Eu estou muito, tenho que dizer aí, egoisticamente, os meus pais têm 82 anos e receberam a semana passada a segunda dose da vacina, e eu tenho que dizer, quando o meu pai me telefonou a dizer, e eu tinha-lhe telefonado várias vezes, não se esqueçam, vocês têm que estar a olhar para o telemóvel, ok? Podem receber um SMS, veja, porque não são pessoas que estão a ver se SMS, claro, etc. Claro. Portanto, podem receber uma mensagem, portanto, têm que estar sempre. E não receberam mensagem, foi-lhes feito um telefonema, ligaram, e o meu pai ligou-me logo a seguir a dizer: tenho uma grande novidade. E eu pensei, será que é a vacina? Mas nem queria dizer, porque pensei, pode ele depois podia ficar desiludido. E ele disse: telefonaram-me a dizer que eu ia ser vacinado daqui a uns dias, daqui a 5 dias, marcaram para 5 dias, etc. E depois foi muito engraçado, porque o meu pai e a minha mãe são aquele tipo de casal que não estão habituados a fazer nada sozinhos. O meu pai não faz nada sem a minha mãe, mas a minha mãe é 4 meses mais nova que o meu pai. E, portanto, chamaram o meu pai, mas não iam chamar a minha mãe, provavelmente logo, não é? Iam chamar para passar uma semana. Mas o meu pai disse-lhes: e eu não posso levar a minha mulher. E eles pensaram: mas quem é a mulher deste? Imagino eu. E ele lá deu o nome, deu o Serviço Nacional de Saúde, disseram: sim, mas é da mesma idade, portanto, em vez de vir, então daqui Faz pode vir sentido. agora. E, portanto, foram os dois juntos e foi, para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, tenho que dizer, quando os meus pais receberam a primeira dose da vacina. Que bom, que bom. Entretanto, quero falar da polémica da vacina AstraZeneca, enquanto vários países decidiram suspender a sua administração abaixo de determinadas idades, e quando faltam 2 dias para a maior operação de vacinação em massa, as autoridades de saúde nacionais não esclareceram o que tencionam fazer. Sabe-se, no entanto, que esta vacina pode criar coágulos, não é, em alguns casos, mas há dias a Agência Europeia de Medicamentos veio dizer que os benefícios em tomá-la são muito superiores aos efeitos secundários. Qual é a tua opinião? Sem dúvida. Os benefícios são muito maiores. Venham. Os meus pais já foram vacinados e, portanto, não vão ser vacinados agora com a AstraZeneca, mas eu responderia exatamente como os meus colegas ontem, o Miguel Prudêncio, ou o Luís Graça. O Luís Graça é médico, o Miguel Prudêncio trabalha numa vacina para a malária, e responderam ambos, que têm ambos, um é o pai, outro é a mãe, já não me recordo bem, mas vão ser vacinados dentro dos próximos dias, com a AstraZeneca. Portanto, têm pais mais novos que eu e, portanto, vão ser vacinados com a AstraZeneca, e ambos disseram: eu quero que o meu pai ou a minha mãe sejam vacinados. Claro, e esta probabilidade de coágulo é muito ínfima. É algo muito raro. Raríssimo. Eu acho que as pessoas têm que ver isto como algo, toda esta polémica, é que nós estamos a viver a ciência. Esta polémica normalmente não é vivida assim na praça pública. Tão a quente e tão vivido por todos, não é? Portanto, quando surgem este tipo de casos, nos ensaios clínicos, etc., são estudados pelos cientistas, são estudados pelas entidades reguladoras no seu íntimo, e depois, no final, há um parecer. E por isso é que as pessoas, quando leem a bula, têm lá que há casos disto ou daquilo ou daquilo outro que podem ter acontecido. Mas é completamente diferente de estarmos a viver isto. Temos que estar a viver isto desta maneira, porque é uma situação excepcional, e, portanto, as pessoas também têm que ter um pouco de calma. E os mídias têm que ter um pouco de calma. À partida, e isto é o mais importante, a mensagem passar, nem sequer é à partida, nem a palavra certa, é o importante das pessoas perceberem é porque está-se a fazer os passos todos certos para ter a certeza que tudo é seguro. Portanto, é com a máxima segurança que se está a fazer isto, como se faz para outro medicamento qualquer que as pessoas tomam em sua casa. Nada é livre de risco, não há risco zero. Não atravessar uma rua não há e risco em zero. nenhum medicamento há risco zero. Exatamente. Mas está a ser muito escrutinado. E isso é bom as pessoas saberem em casa que Claro. está a ser muito escrutinado. E, portanto, eu acho que é confiar no que as autoridades dizem e seguirmos em frente.
A propósito, mais de 80 personalidades portuguesas alegam catástrofe e pedem quebra da patente para aumentar a produção de vacinas. Os subscritores da mensagem, em que se incluem o antigo presidente do Infarmed, José Aranda da Silva, também Ana Gomes e Marisa Matias estão neste movimento. Lançaram esta semana um apelo público para que as vacinas contra a Covid-19 sejam consideradas um bem de interesse comum e para que a Europa não submeta este processo às leis de mercado. O que é que pensas deste apelo público? Eu sou franca que nem não sabia dele, portanto estou aqui a ser apanhada de surpresa, mas para mim, lá está, usando a minha racionalidade, eu nem sequer compreendo como é que estas farmacêuticas não fazem isto de livre vontade. Posso estar a ver algo... Assinarias isso ou fazias parte deste movimento? É sim, mas eu acho que nem é preciso haver um movimento. Acho que pela racionalidade... os fundos, o lucro, o que quiserem chamar. Não deveria ser para aqui chamar. Não, mas já fizeram. Já fizeram. Ou seja, nós temos que ter lucro, atenção que até eu certo ponto, não é? Tem que haver porque vai ser reinvestido noutros aspectos da ciência, disto, etc. Portanto, tudo isto, nós não podemos pensar que vamos fazer tudo a custo zero, porque senão ficamos na estaca zero a seguir. Mas basta. E há países que podem pagar, não é? Nós podemos pagar, e portanto eu não estou a dizer que nós não somos um país rico, mas nós podemos pagar. Já era a altura das patentes? Exatamente, portanto, há países que podem pagar. Acho que era tudo uma questão de conversar em cima da mesa e ver como é que ganham todas as partes. E as partes só ganham todas quando o mundo estiver todo a salvo. Mas qual era a tua opinião? Já era a altura de algumas patentes quebrarem eu nem sei se é da patente em si, como é que seria a melhor forma, e acho que isso tem que ser estudado, portanto, mas... Para mim, parte do princípio que se eu dirigisse a Pfizer, ou dirigisse a Novartis, ou qualquer uma destas, a AstraZeneca, qualquer uma destas empresas, que chega a um ponto em que simplesmente faz todo sentido nós fazermos isto. Mas as empresas muitas vezes fazem, atenção. Eu agora até, quando falei da Novartis, por exemplo, a Novartis tem um medicamento que é mastigável para crianças, com a droga antimalárica para crianças, mas é mastigável, não é? Para crianças que são muito novinhas, quando chegam ao hospital, poderem e poder ser administrada dessa forma. E é dada para países, obviamente em vias de desenvolvimento, os países, simplesmente é dada a preço de custo. Ok. E, portanto, muitas das empresas fazem isto. Não me parece que nesta situação pandémica nem sequer compreendo como é que é preciso ter que se fazer um abaixo-assinado. Acho que deveriam ser as empresas que se chegavam à frente para chegar com todos os países do mundo, com as Nações Unidas, para provavelmente ter que fazer um acordo internacional. Que países é que pagam o quê? Seria tão simples quanto isso. Pôr o lucro, já era tempo de pôr o lucro de lado. Já o fizeram. Não me parece que seja algo que nem sequer consigo compreender. Se tivesses de apontar uma crítica ou algum erro de atuação do governo neste ano de pandemia, qual seria? Eu acho que é muito fácil apontar o dedo, ok? Mas nós temos que ter a noção, e eu própria, por exemplo, já defendi a abertura de escolas, já defendi coisas que o governo não estava a fazer, ok? E portanto não é... Por exemplo, o confinamento achaste que foi longo demais? Eu acho que, por acaso não tenho a certeza que foi longo demais. Nós tínhamos que fechar naquele momento, e quando eu digo que fui, eu não sou a favor em si ao confinamento, e é preciso ler as palavras com cuidado e no contexto, no sentido que o confinamento é algo um bocado da Idade Média. é tipo, pronto, obviamente, é não sabermos o que é com que lidamos. O primeiro confinamento era essencial, no sentido de que nós não sabíamos o que vinha aí. Mas depois, quando começamos a conhecer a situação, fazer confinamento tem que ser pela situação de Natal. Eu acho é que nós não devíamos ter tido o Natal que tivemos. Ou seja, onde eu diria que aponto maior erro, eu acho, mas é mais fácil apontar o dedo depois. Atenção, mas isto é sempre muito... A única coisa que farias diferente assim, sem pensar muito, era mesmo mudar. Tinha aumentado muito a capacidade de testagem logo no verão todo. Nós relaxamos, nós fomos muito bons a reagir. Fomos a banhos. Nós fomos a reagir e, como eu escrevi, nós fomos a banhos e esquecemos que o problema era exatamente igual. E, portanto, eu aí nunca teria diminuído a capacidade de testagem. A capacidade de testagem devia ter estado, e só é possível testagem se houver rastreio. Portanto, vale a pena muito testar se depois não houver rastreio, se soubermos onde é que estão os casos, etc. E este verão?
E este verão vamos ter que continuar a fazer a testagem. Eu diria que nós vamos ter que continuar a fazer a testagem tal e qual como fazemos. Não gostarias então de ver a população em magote nas praias? Eu acho que nós não vamos poder estar em magote nas praias. Dizendo isto, eu tenho que dizer que eu ano passado fiz férias no mesmo local que costumo fazer. Que é uma zona de praia? Com as mesmas pessoas, numa zona de praia, durante 15 dias. Ok? Muito parecido que fizemos. Mas nós somos várias famílias juntas, e cada um tem as suas casas, obviamente, não é? E que temos adolescentes e jovens adultos e depois pessoas mais velhas, pais, etc. Portanto, há, digamos, várias gerações ali. Nós fazemos numa zona, é verdade, bastante sossegada, em Vila de Bispo, portanto, Praia de Avial, etc. Portanto, é uma zona relativamente sossegada, mas éramos muitos. 27. Uau! Como é que vamos fazer? Estivemos mesmo para desistir e não desistimos, mas a maneira como nós fizemos, mas nós foi possível fazer isso, não é? Nem todas as pessoas é possível, mas nós todos fomos testados, portanto nós todos nos isolamos antes. Que bem! 5 dias, ok? Todos nos comprometemos que nos isolávamos antes de 5 dias. Ao fim de 5 dias fomos todos testados. Havia plano B para quem tivesse positivo. Portanto, se houvesse positivo e se aquela família tivesse positiva, iria ficar noutro sítio, ok? Portanto, não poderia ir de férias junto, obviamente. E depois de todos testados, por acaso estávamos todos negativos e todos testados negativos. Ficamos numa bolha nós próprios. Portanto, é verdade que o mais diferente... Isso só funciona se ficarem em bolha. Exatamente. O mais diferente é verdade que foi para os jovens, adultos, adolescentes, porque não puderam sair. Ou seja, ficaram na bolha. Ficam os amores de verão. Pronto. Esse é sempre o mais complicado. Eu tenho uma filha de 18 anos. Pois, deve sofrer muito. É ela que deve sofrer muito e tu também. E portanto, eu tenho uma filha de 18 anos... E é verdade, como é que os miúdos de 18 anos arranjam namorados, paixões, e seja o que for, ok? E portanto, e tenho outra de 14, não é? Pois, também. E portanto, mas é engraçado, eu com a minha filha de 18 anos tenho um lado, além desta semana, a semana passada ela só vive comigo semana sim, semana não. E a semana passada quis estar com um grupo de amigos. Okay? E esteve com um grupo de amigos. E o que eu lhes digo, vocês têm que ser todos responsáveis, devem-se auto-isolar antes, estar, e depois 5 dias isolarem-se a seguir, não estarem juntamente com avós, pessoas mais velhas, e não irem para outros grupos, portanto têm que estar em casa a estudar, também estão na faculdade, portanto têm que estudar, e depois testarem-se ao fim de 5 dias. Mas como é que na fase da rebeldia e em que eles têm todas as certezas, eu tenho conseguem sorte que eu acho que tenho isso? esta mais velha é uma adolescente bastante cumpridora. Bolas. E às vezes passa-se um pouco comigo. Ainda ontem me disse: mãe, tu percebes que só tu é que fazes isso. Tá. E eu disse: não sou só eu, felizmente não sou só eu, há várias pessoas e acho que nós temos conhecimento, portanto, claro, e devemos transmitir aos outros da mesma forma. Mas é difícil, claro que é bastante complicado, não é? Esta é a fase de andarem a namorar. A minha filha deitou-se também no outro fim de semana às 5 da manhã, mas numa festa Zoom. Ela sozinha em casa. Uma festa é uma conversa. É as novas raves. Mas ela estava sozinha no quarto dela. Eu só senti porque às 4:30 da manhã, com umas grandes gargalhadas, e eu fui mandar vir porque queria dormir. Já adotaste isso? Eu tenho amigos meus que já adotaram isso, que é grandes comezainas, grandes jantares por Zoom. Eu não. Eu não faço grandes comezainas isso, mas já fiz um copo a conversar às 7 da tarde com amigos. Eu fiz uma vez ou outra, mas sim, também uma vez ou outra. Não tenho vontade, não, de aquilo se não manter. pega. Não pega. Eu também acho, não pega. 2021 será então mesmo este ano um ano de novo renascimento, ou já refazes também esta frase, dado que já passámos o que passámos este ano? Este ano foi um ano que começou dificilmente. Caramba! Começou mesmo muito difícil, mas as vacinas são... Eu sou mesmo... As vacinas são a nossa esperança. Estão a mudar a nossa vida. Vão mudar outra vez a nossa vida. E portanto, eu acho que 2021 é um ano de esperança. Não é o ano da solução. Não é o ano da solução. Ou seja, a vacina é a solução, não é? Mas não é o ano da resolução, digamos. Não será?
Nós até ao final do ano não vamos estar livres disto, no sentido de não vamos poder ter uma vida normal. Se quiséssemos, Sim. podíamos, mas o mundo não quer. A atitude do mundo não é querer, porque assim, nós vamos estar em Portugal normal, não vamos receber turistas, eu não vou poder ir aos meus congressos à África. Eu vou falar aqui de uma coisa que é baralhante para as pessoas comuns, que é, se nós temos imunidade de grupo, não é? E se os grupos de risco já estão vacinados, porquê é que não podemos viver uma vida normal mesmo com outras pessoas a vir? Porque as pessoas que vêm vão diluir essa imunidade de grupo. Porque essa imunidade de grupo é muito perclicante. A imunidade é uma coisa, outra coisa é toda a gente estar imune. Exatamente. Isso já não é a mesma, não é verdade. E é muito perclitante, não é? E mais do que isso, os meus colegas imunologistas, muitos deles dizem que não há uma grande preocupação para já com as variantes. Mas, se nós continuarmos a permitir sítios onde o vírus cresce desalmadamente, como está a acontecer no Brasil, obviamente pode surgir uma variante que de repente deixa de responder. Maria Manuel Mota, estás-me a querer dizer que discotecas que vai continuar a ser uma memória de 2019? Eu acho que talvez não. Como não? Ou estando preparados para pagar para isso. São testados antes de ir. Boa. Testar não- aquele teste rápido. Exatamente, portanto, boa. ou seja, Ok. o teste rápido, Fair os enough. testes rápidos são ótimos, não são ótimos para fazer, para nós fazer um diagnóstico, porque... Estamos a falar daquele teste que se compra agora. Eu fiz um. Exatamente. É bem desagradável. Que horror. Cada vez que vamos sair para dançar temos que sofrer aquela como eu digo à agressão. minha filha, tudo na vida tem, Ai, que tem o seu desgraça. preço, tudo na vida tem o seu preço Quer dizer, e tem nós- as suas consequências. Nós estamos com tanta vontade de dançar que se calhar uma vez até, até aceitamos, ou duas, mas com frequência desconfio que não. Mas eu acho que a Inglaterra já vai testar agora. Vão ser testados primeiro, não é começarmos todos a fazer. Vão ser testados. Eu sei que a Inglaterra está a começar. A Espanha já teve um primeiro concerto com 5.000 pessoas. Tudo a ser testado. É tudo a ser testado. E estamos a falar estão da- a seguir as pessoas todas, que é para saber, porque nós temos que fazer testes. Na ciência não podemos dizer vamos fazer já. Não. Ou nós pensamos, que tal ter uma discoteca com 50 pessoas ou 100 pessoas, ok? No máximo, em que são todos testados. Vamos fazer um trial. Vamos simplesmente convidar 50 ou 100 pessoas a estar lá. São todos testados antes. Com a Ok? Zaragatoa. E vemos se há a seguir, essas pessoas estão confinadas, porque nós não vamos abri-las ao mundo, e vamos testar se as pessoas ficaram positivas ou não. Qual é a probabilidade de Eu ficar vou- positivas? Tudo isso é possível ser testado. Eu votava noutro tipo de teste, sem a Zaragatoa, sei lá, assoarmos-nos. Porquê que não há um teste que bastava assoarmos? Mas há o teste da saliva. Porque não fazemos teste da saliva? Isso é que é, porque chega. Sim, mas chega o de problema do invadirem, teste da- nos invadirem as narinas dessa maneira a larve. Olha, mas eu já Mas não fiz ambos Já é tempo. e prefiro a Zaragatoa. Porquê? Porque a Mas isso saliva- são gostos. Estou a brincar. A saliva demoras uns minutos a ter saliva suficiente. É? Então... Tens cá A mim disseram-me, pensa em limões e cospo 1 mililitro de saliva para este tubo. Uau. E demora, para mim demorou algum tempo. E eu cheguei a um ponto que disse que para a próxima fazemos Vamos tirar Zaragatoa. um bolo delicioso para salivarmos, não sei. Portanto, As nossas vidas vão voltar a ser como eram, se não este ano, depois disto passar? Ou isto, ou o que nós passamos... eu acho que essa pergunta é muito filosófica quase. É assim, É. a nossa vida depois do HIV foi igual a antes do HIV? Não foi. A forma como as pessoas se relacionavam Pois é, sexualmente. Aham. mudou completamente a Verdade. vida das pessoas. E isto pode mudar a nossa relação de que maneira? Claro que as pessoas podem dizer, mudou para alguns, porque, quer dizer, eu mantinha a minha vida da mesma forma, isto e aquilo. Mas para aqui também vai ser. Pois. Pessoas que eram mais ermitas que não vão fazer diferença, mas o que eu Há acho é umas que... que já não vão sair de casa. Eu acho que uma experiência destas global, uma experiência destas coletiva e global como esta, vai nos deixar marcas para sempre e, portanto, vai ficar. Dizendo isto, eu acho que as pessoas também se esquecem muito rapidamente. E esse pode ser um problema. Ou seja, nós temos que, da próxima vez, não ser apanhados tão desprevenidos. Então isso quer dizer o quê? Temos de estar preparados. Não sabemos como é que é o isso, inimigo, o que é que não temos sabemos de como é o fazer? inimigo. O que é que devemos fazer? Mas temos de estar preparados para quando há uma ameaça, primeiro, não esconder,
não avisar logo, não desvalorizar. Sem dúvida que neste momento o negacionismo é o pior inimigo que nós temos da pandemia. É atualmente a maior ameaça à ciência? Eu acho que o negacionismo é algo de que temos uma realidade... Eu até devia, por acaso, no final do ano fui convidada para um programa de televisão e estava convencidíssima que me fazer uma pergunta que não me fizeram. Portanto, vou dar aqui a resposta. E que era, que tipo de pessoas é que elegia sempre a personalidade do ano, isto e aquilo, aquilo outro. Mas E eu elegia um grupo que nunca foi eleito em nenhum programa que eu vi, que era os moderados. É que os moderados está na moda outra vez. A sério, porque a polarização está mesmo, temos que a tirar fora de moda. Ou seja, ser negacionista por um lado e achar que é tudo uma invenção e quando os factos estão à nossa frente é algo que é terrível. Defender que pôr uma máscara é tirar-nos a nossa liberdade é terrível. Aconteceu agora uma manifestação, não é? No Rossio. É terrível a pessoa pensar isso. O que é que faz uma máscara? É a mesma coisa que eu usar uma t-shirt. Eu posso falar na mesma. Se me impedissem de falar, se me impedissem de me exprimir, isso é algo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é nós estarmos completamente em pânico. Nós estarmos completamente congelados. E em excesso de medidas e zelo e, portanto, que nos impedem de viver a nós e aos outros. Não é? E, portanto, estes dois extremos não acho que façam muito sentido. Não são produtivos. Temos que ter a noção de que não é preciso ter pânico para sermos conscientes e zelosos. Isto é que é o mais importante. Que a vida tem que continuar. A vida tem que continuar e nós temos que fazer a vida, mas sabendo que temos que nos proteger a nós e aos outros. Qual é atualmente a maior ameaça à ciência? Eu acho que, no fundo, sem dúvida, as pessoas, o negacionismo, mas eu, ao mesmo tempo, acho que a ciência não tem que ser... eu, na minha equipa, muitas vezes, quando estou a falar de qualquer trabalho, etc., e a pessoa vê um resultado e a pessoa diz, eu vou dizer em inglês, porque nós falamos em inglês uns com os outros, I believe... E eu digo, we don't believe in anything. A palavra, o verbo acreditar não se conjuga na ciência. E, portanto, seja negacionismo, seja que tipo de dogma, é no fundo, obviamente, algo que é errado, que não vai com a ciência. Mas eu também estou convencida que a racionalidade, sendo nós um ser humano, e voltamos à racionalidade, um ser racional, o ser humano ser um ser racional, a racionalidade vem sempre ao de cima. Apesar de muitas vezes nos comportarmos irracionalmente, ou que nós achamos que é irracionalmente, a verdade é que a racionalidade vem sempre ao de cima e, portanto, a ciência, não sei se tem um inimigo. A ciência vai avançar. A ciência vai avançar. Porque... E qual é o verbo a conjugar? Não é I believe, não é eu acredito, é o quê? Os factos mostram isto. Eu hoje, perante estes factos, eu interpreto desta forma. Porque a interpretação pode não estar correta. Pois. E o que é verdade hoje em ciência, amanhã pode ser mentira ou erro. Exatamente. Ou seja, os factos hoje são estes e com estes factos eu interpreto desta maneira. Eu interpreto. Não há inimigos na ciência, disse-me agora, mas como é que para uma cientista educada para basear-se naquilo que são os factos e para a racionalidade, como frisa, como é que lida com o mundo das fake news, os negacionistas, as opiniões e achismos sem factos, sem investigação, lançados nas redes e nos mídia? A toda a hora. Com imensa educação. Ou seja... Eu não acho que... o maior problema que nós temos neste momento é exatamente isto. Mas também é a maior vantagem de nós estarmos ligados. Ou seja, eu nem sou de redes sociais, nunca tive Facebook, tenho Twitter porque comecei uma campanha do IVA para a ciência e tive Twitter por causa disso, mas a verdade não sou muito, e vou ao Twitter e até muitas vezes encontro lá coisas super interessantes, mas eu não sou das redes sociais, mas consigo ver a vantagem das redes sociais. Mas
também vejo, e acho que toda a gente vê, e acho que hoje em dia as pessoas já percebem, o problema que são estas redes sociais, não é? Mas as redes sociais criam opiniões e as opiniões saem das redes sociais. Portanto, é um problema da sociedade. É um problema da sociedade. Nós temos, isto é só uma ferramenta. Não As é uma redes coisa lá da sociais. internet. Não, as redes sociais são uma ferramenta e nós é que a usamos. E usamos da maneira como nós quisermos. Então, como é que lida com esta situação? Com Por esta educação, fase? por educação. Ou seja, nós desde criança passarmos a ser capazes de ter um pensamento crítico. Mas não a Tudo que inquieta, vemos não a enerva, não a preocupa-me. preocupa, sim. Preocupa-me, mas nós não podemos preocupar-nos só quando muitas vezes vemos que o problema passou a ser do nosso mundo. Estamos a viver numa altura de ignorância atrevida. Porque essa palavra para mim, ignorância atrevida, até é engraçada, mas é horrível. É a ignorância por causa dos negacionistas, do achismo, das fake news. Eu acho que se nós tivermos uma educação, para mim foi um momento que me abriu completamente os olhos em relação às redes sociais e comecei a pensar exatamente nas minhas filhas. Eu entrevistei há uns anos atrás, 3 anos atrás, um conjunto de miúdos que estavam no 11º, 12º ano para irem para um curso de pensamento crítico. Na artes e na ciência, portanto, tinham no fundo uma mistura de tudo. De ciência, de arte, de campo, de natureza, portanto, havia um pouco de tudo. E eu fiz parte das entrevistas. E uma das perguntas que começamos a fazer, dentro do grupo que estava a fazer as entrevistas, era qual os acontecimentos que estão a acontecer no mundo. Queríamos miúdos que não se interessassem só pela matemática, ou pela física, ou pela dança, ou por isto, por aquilo. Queríamos miúdos que estivessem no mundo, que se interessassem pelo mundo. Portanto, o que é que a última notícia ouviste tu do mundo? E, ao princípio, não estava bem a perceber, porque na primeira ronda de entrevistas, porque todos estes miúdos tinham um assunto diferente. E pensei, uau! Havia variedade. Havia variedade, mas eu percebia-se perfeitamente as coisas que os preocupavam. Imediatamente, sem perceber, sabíamos quais eram aqueles que se preocupavam, por exemplo, com problemas de género, com problemas de identidade sexual, tudo apanhava-se completamente. E porquê? Porque o algoritmo está feito para eles só afunilam. Os interesses deles são aqueles, a rede social que eles estão, a rede social, é que nós achamos que a rede social é o mundo inteiro. Não. A rede social agora, antigamente era nosso vizinho, agora pode ser um tipo no Japão, mas tem exatamente o mesmo interesse que tu. Pois. E o meu pode ser o teu vizinho no Japão, mas é o que gosta das minhas coisas e não gosta das tuas coisas. Uau. E, portanto, nós agora pensamos que vivemos num mundo global, mas vivemos, à custa deste algoritmo, só no nosso mundo. Andamos com as palas do algoritmo. Só vemos Exatamente. aquilo e achamos que o mundo é aquilo. Isto é o perigoso. Até achamos que X pessoa vai ser presidente, ou vai ser primeiro-ministro, ou vai ganhar não sei quê, ou o mundo está... Porque naquela rede todos pensam da mesma forma. Que a extrema-direita não existe em Portugal, não é? Em determinado tipo de redes sociais. Na minha, por exemplo, não existe. Não existe Exatamente, ninguém. portanto, porque nós... Mas o mundo não é isso. O mundo Cá não é fora. isso. Nós achamos, e este é mais perigoso do que o antigo. Porquê? Porque nós achamos que somos uma pessoa do mundo, mas no fundo vivemos numa rede social muito, muito rígida e pequena. Qual é a diferença entre ciência e pseudociência? Não tem nada a ver. Mas Uma também é ciência. é um conceito que se mistura por aí. Claro. Ciência, é baseada nos factos. Pseudociência é algo que não existe, eu nem sequer compreendo. E vai havendo por aí. Claro. E vai-se afirmando por aí. Mas é algo perigoso, porque parece ter factos, mas não tem factos. E tem pessoas supostamente conceituadas. Mas possivelmente é que eu digo que a educação tem que ser tão baseada no termos pensamento crítico. Ou seja, pensarmos antes de nós tirarmos as nossas próprias conclusões sobre de onde é que vieram os factos. Os factos que nós temos são realmente factos ou não são factos. A ciência para todos? A ciência é para todos. E é feita... Como é que eu ia te dizer? A ciência não é feita por todos, é feita por cientistas que foram treinados para o fazer, ok? Mas é feita com a ajuda de todos. Mesmo. Todos temos que fazer. Para ser usufruída por todos. E a ciência é para todos. Vivemos rodeados de ciência. Vivemos rodeados de ciência. Mas, e é algo aqui muito importante que eu tenho que dizer, que está a mudar
e eu acho que está a mudar no sentido errado. Nós falamos muito de open science e nós queremos open science, mas mais uma vez não queremos o extremo. Nós não queremos que assim que sai um facto de um laboratório, toda a gente tenha acesso a esse facto. Porque esse facto tem que ser retestado. Claro. Tem que ser visto pelos pares, tem que ser visto por outras pessoas independentes que realmente mostram que aquele é um facto. Porque pode estar impreciso ou errado. Ou a maneira como o facto aconteceu, o resultado de uma experiência, a experiência se foi mal planeada, o facto não é real. Então este tempo em que os mídia estão com um olhar muito em cima da ciência não é um tempo que lhe agrada? Não, de todo. É terrível para a humanidade. Eu diria mesmo terrível para a humanidade. Nós temos que dar tempo para que os factos se tornem factos reais. A ciência possam ser questionados. A ciência é a magia sem truques? Não é magia. A ciência Há quem não acha que é magia. E no meio científico. É uma espécie de magia. Porquê? Porque cura, porque resolve os aparentes impossíveis, não é? Que nos coloca num futuro que achávamos inimaginável. O impossível de hoje vai ter uma resolução amanhã. Por isso é que eu digo que é sem truques. Ok? Sim. Mas, portanto, sim, pode fazer parte da nossa imaginação, é ficção científica e depois passa a ser. É isso. Mas muita coisa do que é ficção científica ainda não foi realidade. Eu lembro-me que no espaço 1999 eu era... e eu imaginava como é que ia ser em 1999. Uau. E depois nada a ver. Portanto, não se pode fazer futurologia, é muito difícil e por isso a ciência não faz futurologia, baseia-se nos factos. Os cientistas podem ter opinião, mas é importante que quando estão a comunicar, comuniquem o que é que são factos e o que é a sua opinião. Bem, agora remeteu-me para o espaço 1999 com aquela senhora com um cabelinho assim revirado e o Martin Landau, não era? Tinha ideia. Mas... E já nessa altura eras adolescente, não era? Temos a mesma idade, mais coisa, menos coisa. De que ano é que és? 75. Então és mais novo que eu, sou de 71. Pronto. Mas já aí querias ser cientista ou bióloga? Não tenho bem a noção disso. Sempre me fascinou o microscópio. O microscópio fascinava-me, ver coisas que não estavam numa... Sim. Estava aí Isso sempre me fascinou, mas não sabia se queria ser cientista ou não, mas sim. Mas sempre seguiste por aí? Sempre segui. Em busca do microscópio? Sim, houve uma fase ali, intermédia da escola secundária, que era a matemática. A matemática era o que me fascinava. A matemática fascinou-me sempre muito também. A ciência em Portugal está numa boa fase. Como é que está a aposta nacional em ciência e conhecimento científico? Eu acho que a ciência tem uma aposta extremamente reduzida. Eu acho que nós temos que... não é? Completamente. Nós temos que dizer os números. Apesar de Elvira Fortunato ter vencido o prémio que venceu agora e várias das suas investigações receberam a verba e no teu caso, que foste premiada também várias vezes, a ciência em Portugal merecia mais aposta e não a tem. Ou seja, eu acho que nós temos um pouco... Muitas vezes nós parece que temos um grande apoio social e grande apoio político. O discurso é o melhor possível. O discurso é o melhor. Isto está aí uma crítica. O discurso é o melhor possível de que a ciência é a aposta. Mas depois na prática? Na prática, os números falam por si. E os dinheiros muitas vezes vêm de fora. Os dinheiros muitos vêm de fora. E não é fazer um choradinho. Eu acho que aqui é mesmo muito importante. E eu gostaria de pôr isto. Não é fazer um choradinho, os cientistas têm pouco dinheiro, isto e aquilo e outro. É ver os números como são eles. Se nós queremos ser um país como a Alemanha, como a Suécia, e falo já países europeus, ok? Apostam mais de 3% do seu produto interno bruto em ciência. Nós apostamos 1,4%. Portanto, é só falar isto. O produto interno bruto deles já é diferente deles do nosso. Portanto, em valor... digamos, absoluto, ainda vai ser maior. Mas, mais do que isso, é que nós, simplesmente, nem em relação ao nosso produto interno bruto, nós estamos muito aquém. 1,4. Em cultura nem chega a 1, não é? Por exemplo, também. Mas é a mesma coisa. Nós dizemos, a cultura é super importante.
E onde é que isso está? Onde é que isso se expressa? Eu acho que as palavras têm que se refletir em atos. Não vale a pena. É como quando nós temos... Eu tenho uma filha, ok? Que é muito naughty, não é? Portanto, faz muitas asneiras, a de 14 anos. E depois ainda há tempo me disse: mãe, eu peço imensa desculpa. E eu disse... ela chama-se Vânia e disse: Vânia, as desculpas, as palavras têm que se refletir em atos. Não vale a pena estar muito tristes por termos feito uma coisa errada se voltarmos a repetir daqui a 24 horas. E, portanto, eu acho que os nossos discursos têm que se refletir em atos. E o governo não tem refletido em atos as promessas quanto a investimento Eu na não acho que ciência é e este cultura? governo. Foi sempre. Foi sempre. Até agora. Ou seja, nós tivemos realmente, e nós falamos muito de Mariano Gago, porque foi um sol que surgiu, uma altura que houve muito financiamento europeu. Verdade. E que criou uma nova geração, mas também criou algo do zero. Eu não quero menosprezar, porque foi um trabalho incrível. Sem ele eu não estaria aqui. Eu sou um resultado do trabalho de Mariano Gago. Portanto, foi um trabalho incrível. E neste momento? Mas neste momento estagnamos. Nós não podemos estagnar. A fuga de cérebros continua? Eu não me preocupo tanto com a fuga de cérebros. Porque não, eu acho... Os nossos maiores valores na ciência, por exemplo? Porque se formos capazes de atrair outros maiores valores do outro lado... Eu sou uma pessoa que gosto de ver o mundo sem fronteiras. Claro, mas também não estamos, se calhar, a atrair grandes cérebros do outro lado. Mas para isso temos que ser atraentes. Claro. Ok? Nós não conseguimos atrair e deixamos fugir se não formos atraentes. Nós temos que nos fazer atrativos para o fazer. Eu acho que não é tanto preocupar se vão ou se venham ou se vão, não é? É dizer o que é que nós temos que fazer para ser atraentes. Para querer que fiquem cá e para quererem vir para cá. É isso que nós temos que fazer. E o que é que temos que fazer numa frase? Temos que ter mais fundos com uma estrutura. Nós temos que reestruturar o nosso Sistema Nacional Científico. Nós temos que ter uma estrutura clara entre o que é ciência e entre o que é as universidades. Quando Mariano Gago criou o sistema científico, fê-lo à parte das universidades, porque provavelmente a universidade era algo quase impossível de mover, mas eu pessoalmente acho que foi onde ele fez o erro. Okay? Todos nós fazemos coisas maravilhosas e fazemos erros, ok? E eu acho que o erro ele dele foi pelas universidades. E eu acho que a universidade tem que ter uma implosão, tem que sofrer uma alteração. Radical. A universidade tem que ser o centro da sociedade. Quando isso acontecer, fake news deixam de ser o grave problema, porque as pessoas todas são tocadas pela universidade, todas passam a ter uma mensagem de pensamento crítico, de saber avaliar os factos e tomar decisões mais factuais, mais concretas. Mais educação. E mais racionais. Mais educação. És desde 2014 diretora do Instituto de Medicina Molecular, mas a propósito da desigualdade de género, que é transversal no país, e no caso em cargos de liderança, escreveste uma crónica em que expunhas o facto das mulheres continuarem uma minoria nos cargos de poder. E citaste Obama, que afirmou em dezembro de 2019 o seguinte: estou absolutamente convencido de que se todas as nações do mundo fossem governadas por mulheres, haveria uma melhoria significativa em quase tudo. Concordas com Obama? Sim, eu não acho que precisamos de ter e como imagino a maneira como eu terminei essa crónica e que me fazia a mesma pergunta, se nós teremos a coragem de mudar as chefias masculinas para as chefias femininas. E teremos essa coragem? Ou essa vontade? A história mostra-nos que não. Eu mudo a palavra coragem para vontade. Sim, a história mostra-nos que não. Mas eu acho que é uma parte da minha vida que eu dedico e que continuarei a dedicar para que assim seja. Eu não vejo um mundo em que passa a ser comandado por mulheres. Eu vejo um mundo em que nós somos muito diversos. E quando nós dizemos homens e mulheres, podemos dizer outra coisa qualquer. Ou seja, podemos dizer pessoas de diferentes etnias, podemos dizer pessoas de diferentes gostos, podemos dizer tudo que nós quisermos. A diversidade enriquece a sociedade. E até nós acreditarmos nisso, nós vamos continuar a dar papéis muito específicos a um setor ou outro, e isso é um problema para a sociedade. O mundo construiu-se, as sociedades construíram-se ao longo de milhares de anos e séculos com os homens no poder, não é? E não há vontade de abdicar disso, não é?
Não é preciso só olhar para trás, basta olhar para agora, não é? Como é que vês? Eu acho que não há vontade, talvez, de abdicar disso. Temos uma pessoa como o Obama que diz a frase que diz, mas mais uma vez, o discurso e os atos é preciso ser consonantes, não é? Porque uma coisa é escreverem-se coisas muito bonitas e dizerem-se coisas muito bonitas e politicamente corretas são ótimas, mas é preciso que os atos sejam consonantes com isso. E o que eu acho aqui é... Se bem que a Michelle ganha um protagonismo muito interessante. Sem dúvida. E mesmo antes, não era por ser mulher do presidente, ela era uma advogada e portanto não, nada ele disto. Não é nenhum misógino, nem nada disso. Claro, não, de todo, não estou a pôr nisso. Mas politicamente as coisas deviam ter mais atos, mesmo durante a governação dele. Sim, eu acho que todos temos, mas todos, não é por ser homem, ok? É em todos nós. É porque o mundo está tão cristalizado nesta forma de ver liderança que é muito difícil até mulheres que são diferentes quererem estar nesses locais de liderança. Porque o problema é esse, é que muitas vezes, como nós vemos liderança, é uma liderança que é uma liderança masculina e, portanto, as mulheres têm que praticamente ser masculinas para ter essa liderança. Sentiste de alguma forma, alguma vez isso, que tinhas que te masculinizar para seres respeitada num cargo de liderança? Eu nunca o senti, mas eu acho que sou uma pessoa feminina, mas acho que tenho um lado masculino. Ou seja, porque todos nós temos lados masculinos e femininos, portanto eu tenho um lado masculino, portanto eu adapto-me, eu sou um bocadinho camaleónica e portanto adapto-me àquilo que é necessário. O que não é ideal, não é um bom role model, ok? Eu vou fazer a tua pergunta de outra maneira, se me permitires, que é o seguinte... Perguntam-me muitas vezes, nunca te sentiste discriminada por ser mulher, ok? Para atingir isto, ok? E eu ontem acho que aconteceu o fenómeno exato que eu aposto que a senhora Presidente do Parlamento Europeu, não é? Van der Leyen, quando aconteceu ontem, não sei se sabes, mas ontem ela foi a uma reunião com o Presidente da Comissão Europeia, com o Presidente da Turquia, o Primeiro-Ministro, Presidente da Turquia, e simplesmente havia 2 cadeiras em que os 2 homens se sentaram e ela ficou distante num sofá. Ok? Mas ela fez a reação, ela reagiu e fez, e eles continuaram sentados. Mas aposto que lhe perguntaram várias vezes a mesma pergunta que me perguntou a mim. E eu durante anos respondi, não, eu pessoalmente nunca me senti discriminada, eu sempre consegui aquilo que quis, ok? Pronto. E a partir de há uns meses atrás decidi, eu vou dizer que senti-me discriminada, porque há pequenas coisas, esta é uma grande coisa, não é uma pequena coisa, que é fazer sentir a pessoa estar naquele lugar. E neste caso, não sei se foi propositado ou não, ok? Mas em muitos casos é a pessoa entrar num ambiente de trabalho. Eu não sou de todo contra que haja uma conversa entre colegas e a pessoa diga, epá, que gira estás, ou que giro estás, eu a dizer a um colega meu, hoje estás muito melhor, isto, aquilo, aquilo outro. Quantas vezes eu não digo com toda a franqueza ao Miguel Prudêncio, ao Luís Graça, ao Pedro Simas, a dizer, epá, gostei daquela camisa, não sei o que, porque vão à televisão, etc. Não tem importância nenhuma porque eu sou colega deles e já temos esse nível de intimidade. Mas não vou fazer isso num ambiente em que estamos numa reunião de trabalho e eu faço esse comentário antes da reunião a começar. É muito comum fazer esse comentário numa reunião em Portugal, a pessoa entrar e entrou o sol desta reunião. Fazer coisas deste tipo. E é de repente numa posição, a mim afeta-me zero. Aliás, ainda me dá um passo mais à frente para eu ser mais dura, ok? A gasolina para... Mas a verdade é que para um conjunto de pessoas... É paternalismo, há um certo... E põe a pessoa numa situação que já não está de igual para igual. Em que lugar é que é colocada quando essas frases são ditas? A tal zona de decoração. Porque por ser um sol quer dizer... E eu acho que a mim, lá está, eu dizia que não me sentia discriminada porque essas coisas foram-me ditas e não me puseram para baixo, pelo contrário, dão-me energia para eu lutar mais. Mas a verdade é que temos de ter a noção que em muitos casos, muitas pessoas não vão sentir-se dessa forma. É isso. Pode haver quem esteja a ouvir e achar, isso é ser picuinhas, é o politicamente correto. Não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Porque isto também tem reflexos nos atos, não é? E nas escolhas.
Nas escolhas. Por Na exemplo? nossa cabeça. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da experiência que foi feita com a Orquestra Metropolitana nos anos 70, da Orquestra Metropolitana de Nova Iorque. A Orquestra Metropolitana, e eu agora sou capaz, vou contar uma história, e quem conta uma história aumenta um ponto, ok? E portanto eu com certeza aumento vários pontos, ok? Mas vou tentar cingir-me ao essencial. Mas está retratada na internet, em vários sítios, etc. Em que só tinham músicos homens, praticamente. Havia muito poucas mulheres. E pelas razões certas ou erradas, que eu acho que ainda está por apurar, havia sponsors que achavam que devia haver certas mulheres nos músicos. E eu digo, pelas razões certas, não era por igualdade de género. Estamos a falar de cotas. Exatamente. Que havia de haver certas mulheres, mas provavelmente era só porque também as mulheres embelezavam a orquestra, não é? E põem sempre um vestido, não andam com nada. Mas, de ponto de vista, isto já sou eu a aumentar um ponto, ok? Portanto, mas o que é certo é que os sponsors... Ou se calhar não. Exatamente. Mas o que é certo é que os sponsors não estavam satisfeitos com o facto de haver poucas mulheres. E, portanto, resolveram abrir um concurso para escolher mais músicos. E quando fizeram a nova ronda de escolher músicos, 80% a 90% foram outra vez rapazes ou homens para a orquestra. Não pode ser. E como é que isto estamos a ser bias? Não estamos. Vamos fazer de cortinado fechado. Ok? Portanto, era às cegas, em que se tocava do outro lado do palco, mas com cortinado fechado, continuou 80% a 90% de ser homens. Pá, então não é bias. Às tantas, as mulheres são piores músicas. Fez-se um teste. Não era. Envolveu-se universidades para fazer testes. Não eram piores músicas. O que é que era? Era o caminhar com os sapatos no palco de madeira. Subconscientemente, e quem estava a escolher... também passou a fase de o júri é só homens. Não, vamos pôr júri homens e mulheres. Subconscientemente, homens e mulheres escolhiam homens pelo som. Só quando foram descalços é que passou a ser igual. E pela qualidade da música. Dava segurança porque era o que conheciam. É o que conheciam, dá segurança. E podemos passar isto subconsciente. Para a diversidade étnica, tudo. Enfim, orientações. Tudo. E então, quando estamos para lugares de liderança, onde a nossa imagem subconsciente de um líder é um líder forte, um líder que está lá em qualquer momento, que não vai vacilar entre, é triste nós pensarmos nisto, mas num homem estamos sempre a pensar que não vai vacilar entre ter um filho no hospital e a decisão que tem que tomar no governo, vai tomar a decisão do governo, e é este tipo de líderes que queremos. Isso é que nós temos que decidir que é isto que queremos. Não queremos isto, e espero que também muitos homens que estejam no poder possam vacilar, ok? E eu acho que é tudo isto, e nós acharmos que a mulher vai sempre vacilar. Há muitas mulheres que não vão ter que vacilar. Eu sou franca, eu costumo muitas vezes dizer, eu nunca penso nas minhas filhas no meu ambiente de trabalho. Não tenho necessidade de pensar nelas. Sei que estão bem, estão no ambiente delas, estão nas escolas delas, estão no trabalho delas, estão a fazer o que têm a fazer. Não penso. Mas tu sentes que tens uma personalidade diferente, disseste que tens um lado masculino, sentes que tens uma personalidade muito diferente de muitas mulheres, por isso te adequas a um cargo? Não. Eu quero só ir, sabes, de desfazer. Eu acho que não, porque eu quero desfazer as duas ideias. Primeiro porque 50% da população humana são mulheres e outros 50% são homens. Não podemos dizer que somos todas iguais. É impossível. Que seria um bocado maçada assim. Mais de 3 bilhões de pessoas, todas iguais. Os homens são todos iguais? Claro que não. E, portanto, esse é um lado. Por outro lado, adequa-se a um lugar de chefia. O que é que nós queremos para um lugar de chefia? O que é que nós queremos para um lugar de chefia? E esse é que nós, muitas vezes, temos que também questionar-nos o tempo todo. E pode ser muito diverso. Pois. Ou seja, eu lidero um instituto que tem 34 grupos de investigação. Tem 34 líderes, cientistas, mas que lideram a sua própria equipa, que são livres para fazer como quiserem. 1/3 deles é mulher, portanto não está de igual para igual, mas 1/3 deles é mulher, 2/3 são homens. E eu vejo características, o ideal, e se eu pudesse escolher, eu escolhia a característica deste ou a característica daquele. Ninguém é perfeito, ok? Eu também, se pudesse escolher, eu ia escolher a característica de algumas pessoas para mim. Todos nós faríamos isso. Nós não sabemos disso, não é? Mas o que é importante é nós aprendermos. Há coisas que são inatas em nós, que são os nossos talentos, mas há muitas outras delas que vêm com o treino e com a educação apropriada. Tu tens inato características de líder? Não sei dizer.
Talvez, ou seja, talvez porque eu gosto das coisas feitas à minha maneira. Portanto, eu não tenho... acho que sou capaz de ouvir, acho que a idade me permitiu eu ouvir cada vez mais. Ou seja, é verdade que te acham autoritária? Por palavras tuas. provavelmente. E eu tenho essa imagem que E tu acham... respondes, temos pena? Não, eu acho que tento sempre ouvir, mas é verdade que eu tomo... Também assumo as responsabilidades todas. Ou seja, eu não penso que por delegar... Eu até delego bastante. Não sou uma pessoa... Eu não sou uma microcontroladora. Eu delego muito, portanto eu delego muito, mas dou a responsabilidade certa, mas também quando eu delego vai sempre com uma cordinha junto para o pescoço para quando for preciso. Okay? Mas a minha corda também está aqui, não é? Portanto eu tenho muito eu não me considero que gosto das coisas bem feitas, ou pelo menos obviamente bem feita para um será diferente para o outro, mas gosto... E para ontem? Há uma certa urgência? Há uma certa urgência porque o tempo é limitado, mas essa urgência é alterada conforme as circunstâncias e os contextos, sem dúvida. Mas é algo que me veio com a vida, não é algo, isso não é inato. Isso foi algo que eu tive que aprender. É? Sem dúvida. Tu estudaste em Londres e em Nova Iorque. Uhum. O que é que te marcou mais nesses tempos em que estiveste a estudar, também estiveste a lecionar? Uhum. Portanto, eu fiz o meu doutoramento em Londres e estive 4 anos seguidos em Londres, e antes já tinha tido um período de cerca de 5 meses, portanto, em Londres, e depois vim para Portugal, depois fui durante 4 anos. O que é que eu recordo? Para mim, eu recordo como qualquer experiência que eu tenho nova. Eu adoro coisas novas, eu adoro mudança. A maior parte das pessoas é aversa à mudança. Eu adoro quando se muda algo. Gostaste mais de estar em Londres ou em Nova Iorque? Nova Iorque. Porquê? Porque... A cidade que nunca dorme. E tu dormias? Pouco, nessa altura muito pouco, mas em Londres também. Mas tinhas um lado doido? Eu não tenho um lado. Eu tenho um lado. De querer viver? Isso tenho um ou lado. Ou sempre enfiada no trabalho? Não. É muito trabalho e muito fora. Mas eu posso fazer tudo porque eu acho que sempre conciliei bastante bem a minha vida. Ou seja, eu gosto imenso de trabalhar. Cheguei a trabalhar 16 horas por dia seguidas em Nova Iorque, seguidas, dias e dias e dias e dias. Não há um dia esporádico, isso muitas vezes, mas dias e dias. Mas também a seguir ia jantar fora, ia a um concerto, ia ver música ao vivo. Portanto, eu sempre consegui contrabalançar um pouco isso. Acho que até o período que foi mais difícil de contrabalançar foi exatamente quando, com as minhas filhas e com tudo, não o balanço da vida familiar e do trabalho, isso é muito feito, mas ou seja, a vida familiar tomou conta da vida fora de casa, portanto não havia vida fora de casa. O regresso era evidente para Portugal? Para mim na altura era completamente evidente, mas não por mim, eu tenho que dizer, tenho que ser completamente justa aqui, mas eu era casada e também era casada com um cientista e para o meu marido na altura era completamente evidente o regresso. E, portanto, para mim, estar com ele foi, digamos, fazer parte do contrato. Dirias, hipoteticamente, que se não fosse esse contexto familiar, terias continuado em Nova Iorque? Provavelmente. Porque eu estava fascinada com o fazer ciência na América. É um brinquedo muito mais espetacular para brincar. E portanto eu estava fascinada. Não quer dizer que mais tarde não voltasse. Portanto, seria diferente. Não sei se velhinha, mas para o campo. Mas sem dúvida que fazer ciência nos Estados Unidos era o sítio mais fácil de fazer ciência, mais apetecível, mais entusiasta era, e eu acho que ainda continua a ser, mesmo depois da era Trump, etc. Mas eles têm um sistema que eu acho que sobrevive bastante os abanões. É outra estratosfera, a forma como se faz ciência na América. Eu vou dizer, aquilo que nós vemos na América, que é muito irritante às vezes para nós europeus, aquele entusiasmo e todo. Egocentrismo e nacionalismo.
Esse lado, mas esse lado não existe na ciência, porque a ciência não tem. Pode haver alguns cientistas, claro. mas nós não. As coisas não A verdade é que os grupos em que eu. Lá está, a minha rede social na altura, não é? Não tinha esse grupo de pessoas e, portanto, é uma rede social de pessoas muito. Liberais, por um lado, ok, mas muito preocupadas com o mundo. Não se esqueçam que eu trabalho em malária, portanto atrai um conjunto de pessoas que está muito preocupado com o mundo global, não está preocupado apenas com o seu umbigo, e que não há muitos que estão, ok, portanto não é especial, mas há uma certa maior tendência para ter um grande número de pessoas que está preocupado com o mundo global e com o mundo que não está ali ao lado da casa dessa pessoa, e portanto era um ambiente incrível, mas aquela irritação muito também de serem super simpáticos, parece que são sempre falsos, etc. Mas na ciência há um entusiasmo genuíno pela ciência. Claro que há uma competição que muita gente fala, desmesurada isto, mas também a malária, o meu campo, é um campo assim um bocadinho... Se calhar mais shy, não é? Portanto, não é tão fashion e, portanto, está um pouco afastado disso e, portanto, nesse sentido... Era realmente, eu acho que tive o bom, foi a conjugação de vários mundos maravilhosos ali, e viver em Nova Iorque, eu gostei muito mais de viver em Nova Iorque do que também em Londres, porque eu acho que uma cidade urbana tem que ser em altura. Pois, Porque uma cidade muito espalhada, tu teres amigos que vivem na mesma cidade, mas que demoras 1h30 a chegar a casa a ter com eles, não tem sentido nenhum. Não sentes tanto isso em Nova Iorque? Em Nova Iorque estamos ali todos ao lado uns dos outros, vivemos ao lado uns dos outros, isso é ótimo. E eu acho que isso é algo... que giro isso. Eu gosto muito da vida conveniente, eu gosto muito de vida... adoro sentir que o que precisamos está ali ao nosso lado. Há quantos anos é que estudas a malária? Eu comecei verdadeiramente em 95. Em 95, já vão uns aninhos. É 16. Não, é mais. Como assim? 95, 2005, 2015. Não queremos. Não queremos, é muito. Então, 20. É 20, não é? Como dizia o outro, façam as contas. Ainda não há vacina. Ainda não há vacina. Não é incrível? Não é incrível. E por isso é que eu acho que as pessoas lá em casa têm que me perdoar, eu acho mesmo, ao mesmo tempo, de eu ter dito o vírus é relativamente bonzinho. Porque foi usado fora de contexto, mas a verdade é que olhando, eu tenho vontade de o dizer novamente. É que esse é o meu problema. É que eu, quando me entusiasmo, eu tenho vontade de dizer relativamente bonzinho. E um vírus, e agora falando sério, ciência, um vírus não é bom nem é mau. O vírus, e como eu referi no início, é um organismo, tenta sobreviver e, portanto... E há uns mais perigosos que outros e adapta-se, etc. Mais depressa. Exatamente. Mas o importante aqui dizer é que realmente... O que é que fez tudo a conjugação para nós termos as vacinas? Fez termos uma ciência maravilhosa, que foi uma aposta incrível. Foi o mundo. Termos tudo, o financiamento, tudo. Se o mundo todo se juntasse para resolver o problema da malária, estava resolvido. É mais difícil. E o terceiro é que este vírus é relativamente mais fácil do que o parasita da malária. O parasita da malária vive com o ser humano mais de 10 mil anos. Arriscaria estar perto dos 20 mil anos que vive com o ser humano, o parasita da malária. Eu arrisco e existia antes em muitos outros organismos. Eu arrisco dizer, Maria Manuel Mota, tens um bico de obra para resolver. Portanto, eu e muitos outros. E muitos outros. Trouxeste-me algo para leres, não é? Um livro muito Haruki diferente. Murakami, não é? Sim, porque quando me pediste, eu com toda a franqueza estava assim com dúvida exatamente o que é que devia ser. E tinha ali... e que até já falámos sobre isso, mais 2 livros que eu gosto muito, mas não estava a encontrar as passagens que queria porque o já li há muito tempo. E este é muito simples porque é o início. Ok? Muito bem. E portanto, eu mexo-me sempre muito, não é, no microfone, e portanto isto é um desastre. Queremos ouvir a tua voz. Isso é terrível, porque não é igual à tua. Portanto, é que está num programa destes comparada com a tua. Mas acabou. Portanto, é do Haruki Murakami e é do livro Sono. Há 17 dias que não durmo. Atenção, não estou a falar de insónia. Sei o que isso é.
a insónia, até porque quando andava a estudar na universidade passei por uma experiência do género e tive uma espécie de insónia. Digo uma experiência do género porque não tenho a certeza de que os sintomas correspondessem exatamente ao que se costuma chamar insónia. Talvez um médico pudesse ter tirado a questão a limpo, mas a verdade é que não procurei ajuda a esse nível. No fundo, sabia que não ia adiantar. Nem sequer se pode dizer que tivesse um motivo concreto para pensar nisso. Chamem-lhe intuição feminina se quiserem. Como tal, não referi o episódio a pessoas da família nem aos meus amigos, até porque eles me teriam aconselhado logo a procurar ajuda junto de um especialista. Na altura, aquela espécie de insónia durou 1 mês inteiro. Durante esse tempo todo, nunca consegui ter uma noite de sono decente. Chegava a hora de ir para a cama, deitava-me e dizia para comigo: bom, agora vamos lá ver se dormes. Bastava isso para ficar acordada de vez. A coisa funcionava, ato contínuo, como um reflexo condicionado. Quanto mais eu me esforçava por adormecer, mais lúcida ficava. Experimentei todos os métodos possíveis e imagináveis, desde beber qualquer coisa mais forte, álcool, a comprimidos para dormir, mas nada fez efeito. Porquê esse certo? O sono para mim é algo que é mesmo muito importante. E costumas ter insónias? Eu durmo bem agora, mas tenho uns anos. Nunca dormi bem desde adolescente. E resolveste às tantas. Qual foi o truque? Não sei. Mas é algo que eu dou o mesmo valor agora, porque agora adormeço. Nunca adormeço com muita rapidez, mas adormeço. Não sabes qual foi o gatilho? E durmo bem toda a noite. Mas tenho uns anos. E quando eu digo uns anos, tem 5... Foi algo que resolveste na tua vida? Algo que acalmou? Não faço a mínima ideia, mas tive, segundo os meus pais, um período que durante 5, 6 meses não dormi, que é impossível, obviamente isto é, quem conta aumenta um ponto, portanto não é impossível estar esses meses todos a dormir, mas que não dormi durante o meu 8º ano de escolaridade. E portanto... Eras a menina acordada. Pouco me recordo desse tempo. A bela adormecida. Olha, a bela acordada. Portanto, olha que é um belo livro. Mas fiquei sempre com o sono muito leve e com muita dificuldade em dormir. Dormia muito pouco. Pois. E portanto, este livro diz-me bastante. A importância do sono. Pois mas é um livro fantástico. E é muito, muito interessante e aconselho a ler. Muito bem. Que músicas é que nos trouxeste também? Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que são as músicas da tua vida ou aquelas que escolheste para ouvirmos agora? As que eu escolhi foram a música da Alanis Morissette. É do nosso tempo, é o chamado do nosso tempo. Exatamente, porque eu pensei coisas que me fazem sentido e portanto eu escolhi uma música que se chama You Learn, da Alanis Morissette. Eu adorava esta música, ouvia vezes e vezes sem conta. Não posso dizer que a música é uma coisa que está sempre comigo, porque não é. Eu posso caminhar horas e não ter música nenhuma, portanto não sou daquelas pessoas que têm que ouvir, não, até prefiro ouvir, sei lá, um podcast, uma coisa qualquer, do que simplesmente estar a ouvir música. Mas foi durante muito tempo, porque eu fui casada há 20 anos e o meu marido era uma pessoa que ouvia música constantemente, estava sempre com música, e portanto a música nesse tempo fazia muito parte da nossa vida, de casa, etc, mas não é uma necessidade minha, especialmente. Mas há músicas que às vezes eu fico obcecada e ouço aquilo. É o caso. E este é o caso. Vamos Alanis ouvir Morissette. You Learn de Alanis Morissette. Vamos a isso. Muito bem. É um regresso ao passado. E mais? O que é que podemos ouvir mais? A outra que eu trouxe foi Samba que Elas Querem, Nós Somos Mulheres. Portanto, e sou franca que só
soube desta música há um ano atrás, não sei exatamente quando é que foi feita, e eu acho pedagogicamente a música é lindíssima. O vídeo eu acho que as pessoas têm que ir ver, porque se nós acharmos que temos de ter mulheres na liderança, mas vai ser completamente diferente porque as mulheres são diferentes dos homens, é ver aquele vídeo e ver a diversidade que existe nas mulheres. Portanto, vai haver muita diversidade da forma como as pessoas olham, como se estão na vida, etc. E, portanto, é muito interessante. E mais do que isto, esta música pedagogicamente, é o pegar num samba antigo, e que obviamente foi feito noutro tempo e portanto não é para ser, mas é um samba que obviamente, se nós interpretarmos bem aquela letra, é um samba chauvinista, da maneira como o homem vê a mulher. Claro que foi feito no seu tempo e provavelmente se eu tivesse ouvido noutro tempo ouviria e dançava, e não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com o facto de nós agora olharmos e pensarmos como é que a letra pode ser diferente e como é que as mulheres gostam de ser vistas, não por serem mulheres, mas por serem diversas nas suas diferentes características. E eu acho que este é algo assim mais pedagógico. Então lança a música. Vamos ouvir. Vamos ouvir então Nós Somos Mulheres eu acho que o grupo se chama Samba Que Elas Querem. Então vamos ouvir Samba Que Elas Querem. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. Muito bem. Dança samba? A menina dança samba? Não. Olha, tenho uma experiência uma vez no Rio de Janeiro, giríssima, porque fui a um concerto de samba, portanto, que era uma diva, que já não me lembro o nome, mas uma mulher, e fui com umas amigas, e eu fui para a frente, porque estávamos todas entusiasmadas, já tínhamos comido bem, bebido melhor, e portanto estávamos super entusiasmados, mas aquelas pessoas começaram-se a mexer e eu percebi que eu adoro dançar, eu gosto mesmo de dançar, mas eu percebi que não era a minha liga. Os pés trocavam-se todos, não era a minha liga de todo. Pois, eu percebo. E o que é que podemos ouvir mais? David Bowie, Life on Mars. Ai, David Bowie, que bom, que bom. Esta é a música que eu ouço quando me apetece ouvir música sozinha, ao sábado de manhã, estou em casa sozinha e parece que estás a descolar para outro espaço, não é? E a letra pode ter as interpretações, como quase todas as letras de David Bowie e de muitos nesta época, não é? Porque provavelmente foram escritas sob qualquer tipo de substâncias e portanto poderia ser o que eu quisesse, mas eu acho que dá... também é sobre uma mulher, também é sobre uma rapariga, e portanto eu acho que é, e muito o facto de não se encaixar, O Bowie era assim. Exatamente. Aliás, a questão de género nele havia uma ambiguidade muito curiosa, não é? Portanto, para mim acho que é muito, como pessoa. Eu sou uma pessoa até bastante, acho eu, que me adapto com uma certa facilidade e camaleónica, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que eu sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma falsa extrovertida. Okay? Eu verdadeiramente sou uma pessoa tímida. Quando as pessoas me vêm ou conversam comigo e se começarem uma conversa, como estamos aqui a ter, eu sou uma pessoa com muita vontade e com... aliás, isso às vezes põe uns certos problemas, como o vírus relativamente bonzinho, porque eu sou uma pessoa que digo aquilo que me vem à cabeça. É espontânea. Portanto, sou muito isso espontânea. É autêntico. E, isso portanto, é uma qualidade. Sim, mas é uma coisa que foi... Ou seja, a minha espontaneidade existe, mas a minha timidez existe também. E eu, se estiver num ambiente em que eu não conheço as pessoas, eu não sou capaz de fazer o primeiro passo. Mas aí também, pronto, há o espalha-brasas, não é? Tudo tem um tempo. Vamos ouvir então David Bowie, Life on Mars. Vamos dançar. Exatamente. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and
her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those kids. Saudades de dançar? Há muitas. Ai, também eu. Eu adoro dançar. Mas eu danço em casa também. Ah, é? Eu às vezes danço em casa, ainda não constantemente. Mas tenho que dizer que eu e o meu companheiro ainda... Rui Horta. Assim, mas... Que deve dançar também muito bem, lá está, né? Tipo Mas, quer dizer... Mas Falando de dança... Ainda há pouco tempo estávamos a começar a preparar o jantar ou qualquer coisa e começamos a dançar. Ai, que máximo. E às vezes também muito com a minha filha mais nova. Ah, que giro. E tento-me adaptar às músicas dela. Ai, que giro. E às vezes danço também muito, especialmente com a minha filha mais nova. Então, e para ir a uma discoteca à vontade? Há muita vontade. Mesmo que venha a Zaragatoa? A Zaragatoa não me custa nada. Ai, eu sou testada todas as semanas. Ai, meu Deus, pois, exato. Eu faço, mas custa-me sempre muito. Mas porque, vamos ser francos, aqui entre nós, é uma questão de segundos. Há coisas mais difíceis na vida. É verdade, não nos tiram nenhuma perna, é um facto. Ir ao dentista às vezes é mais chato. Quais são atualmente os teus fantasmas? Os fantasmas mudam ao longo da idade? Quais são os teus agora? Os meus fantasmas agora é de não ser útil naquilo que faço. Mas provavelmente sempre foi um bocadinho o meu fantasma. Porque provavelmente a vai-me ciência acompanhando. muitas vezes não tem essa aplicação imediata. Mas eu não faço ciência aplicada. Aliás, uma correção que devia fazer, o texto que fizeste logo no início, é que tu disseste desenvolver uma vacina. E não sou eu que desenvolvo a vacina, quem desenvolve a vacina é o Miguel Prudêncio, que tem a sua própria equipa. Começou na minha equipa, mas é independente e, portanto, é ele. A minha equipa sempre disse... eu sempre tive equipas ao longo do tempo, porque as nossas equipas são muito voláteis e as pessoas vão mudando, ficam 5, 6 anos, etc. E nas minhas equipas eu sempre disse, o nosso objetivo não é desenvolver um fármaco que vai tratar a malária ou uma vacina. Nós é conhecer o inimigo, é conhecer o plasmódio. O plasmódio é o parasita que causa malária, tal como o SARS-CoV-2 causa Covid-19, o plasmódio causa malária, e o nosso objetivo sempre foi conhecer isto. E, portanto, eu não tenho que ter esse impacto, mas tenho que sentir que o que fazemos é útil, ou seja, aquilo que eu faço é útil, que eu não perco tempo a fazer coisas que não têm utilidade para nada. E às vezes é o drama do cientista que fica na dúvida. Às vezes fico na dúvida se devia ir por este caminho, devia ir por aquele, e portanto, para mim, sem dúvida que os meus piores pesadelos é pensar que um dia apercebo-me que vou morrer, não é? E pode ser em qualquer circunstância, ter uma doença, ou estar velha, quer dizer, e ter fazer-me falta de que fiz algo de útil na vida. E esse é, sem dúvida, digamos, o meu pior... fantasma. Ligado à profissão. Sim. Pessoalmente não há? Pessoalmente, eu acho que fui uma pessoa muito... Fui mesmo uma pessoa muito feliz no amor. Ao longo do tempo. E portanto, acho que fui uma pessoa que fiz mesmo... Não quero dizer que já tenha vivido tudo, de todo. Quero viver sempre muito mais, até porque sou uma pessoa que quer sempre estar em coisas diferentes, isto e aquilo, mas a verdade é que... Gostas de estar apaixonada? Adoro estar apaixonada. Só que é um estado que não é eterno. Não é eterno, mas pode ser trabalhado. Pois. E eu fui aprendendo isso com o tempo, mas fui muito feliz no amor, ou seja, e atenção, eu também tenho altos e baixos, eu não posso estar sempre apaixonada porque gasta imensa energia. Ok, portanto, eu gosto de ter
estar apaixonado e é possível, e aprendi com a mesma pessoa estar apaixonada e depois ter a vida dia a dia e não ter que estar apaixonada e não ter que estar com o sufoco e depois voltar a estar. Portanto, tenho isso. Depois tenho na vida pessoal, não tenho propriamente, tenho uma grande preocupação, é verdade, que é das minhas filhas não serem felizes. Ou seja... Que é um fardo sempre dos pais, não é? Exato. Não é um fantasma, não o vejo como um fantasma, porque acho que há uma grande probabilidade de serem felizes, fazemos estudo, mas tenho um lado que é, e se um dia eu descobrir que elas não são felizes? E não se como pode é que eu encaro isso? Não se pode fazer tudo por elas, não é? Exatamente. E esse equilíbrio é mesmo muito difícil. Não se pode viver por elas, não é? E esse equilíbrio é mesmo muito difícil. A idade não. De todo. Que maravilha. Ao contrário. A idade é... gosto muito mais. Eu vou fazer 50 anos dentro de dias. Mas afirma isso. Estás a adorar a chegada aos 50. Sem dúvida. É muito melhor viver agora do que quando vivia aos 20 ou aos 30. Mas é o que? É segurança? É segurança, é sentir-me vontade de saber aquilo que quero fazer. Ou às vezes não sei, mas sentir que... mesmo quando tenho um problema, sentir que vai haver resolução para esse problema. Sabes funcionar muito melhor contigo e com os outros. Sim. Eu posso ainda não ter a solução, mas sei que ele vai surgir. Enervas-te menos ansiosa? Muito menos ansiosa. Às vezes a ansiedade é boa. E voltamos ao sexo? Às vezes a ansiedade é ótima porque... não vou por aí, mas às vezes a ansiedade é ótima porque sei que não vai durar para sempre. E, portanto, como já aprendi isso, acho que isso é ótimo. Mas eu recordo-me perfeitamente da minha festa dos 40 anos e foi uma festa relativamente surpresa, que eu ainda era casada na altura e o meu marido organizou a festa, etc. E que vieram os amigos todos e eu cheguei atrasada. Ok? E já nem sei se vinha de uma viagem, uma coisa qualquer, mas estava, e tive que ir tomar banho. Mas no caminho entre a porta e os meus amigos que já lá estavam todos, ia dizer, vou só ao quarto, vou tomar um duche e já volto e não sei o que mais, as pessoas estão a dizer, Maria, estás mesmo deprimida porque fazes 40 anos, é horrível fazer 40 anos. E eu lembro perfeitamente, assim, de estar debaixo do chuveiro, estar a tomar banho e pensei, não tive tempo hoje para pensar nisto, ok? Portanto, porque o dia tinha sido sempre a correr. Mas, realmente, às tantas vezes estava deprimida porque vou fazer 40 anos. E pensei, não, eu estou mas é preocupada. Como é que eu vou viver mais 40 anos a esta velocidade? Para mim foi muito claro que para mim, eu agora estou mesmo muito preocupada. Porque eu, há uma probabilidade de ainda ter mais 40 anos à minha frente, quando fiz os 40. E viver os 40 anos na mesma forma, não estou muito bem a ver como é que se vai ser. E foi aí que começaste a desacelerar a certo ponto e a ter gosto noutro tempo? Não sei se não foi esse momento, claro. Não foi uma epifania, não é que aconteceu ali, mas diria que provavelmente isso teve um certo peso em mim de pensar que seria fantástico ter tempo também para o que quero mesmo fazer nesses últimos 40 anos. Isso quer dizer que aos 50 estás a saber... Não chegou lá. Aos 49 estás a saber curtir melhor a vida? Sim. Não tenho a menor dúvida. Ai, que máximo. Dê-me horizonte. Não tenho a menor dúvida. Que sei curtir muito melhor a vida. Eu agora, a coisa, porque não é propriamente uma palavra que eu usasse. Eu sei, curtir, eu agora saiu assim. Mas qual era a palavra que usarias? Mas eu vivo muito melhor cada momento da minha vida agora do que vivia há 10 anos atrás. Vivo muito melhor. Tenho muito... gozo muito mais. Gozo muito mais a vida agora do que gozava há 10 anos atrás, sem dúvida. Acho que essa é a palavra certa. A vida tem sido boa para ti? Acho que a vida tem sido excelente para mim. Eu acho que a vida, e eu estou... agora é engraçado dizer como às vezes nós somos influenciados, não é, com o nosso mundo à volta. E eu não diria aos 40 anos que eu estava agradecida à vida, mas estava contente com a minha vida. Mas eu agora acho que digo que me sinto agradecida à vida. Graças à vida. No entanto, aos 40 anos já sabia que tinha sido muito feliz no amor e que tinha a profissão. Tinha uma profissão, eu faço aquilo que eu mais gosto. Faço muita coisa que odeio.
ok? Todos No meu dia-a-dia. nós, Isso é todos muito importante nós. porque eu estou a transmitir isto para as minhas filhas, se um dia ouvirem, ok? Porque elas dizem, mãe, mas tu dizes sempre que gostas de tudo, portanto só fazes porque para ti não é trabalho. Não, eu faço muita coisa que eu não gosto, Também eu. mas o meu trabalho no Comité Geral é maravilhoso. Eu faço aquilo que eu quero. Ninguém me força a fazer aquilo que eu faço. O trabalho é um prazer também, não é? Sem dúvida. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada por esta conversa. E pronto, foi esta conversa maravilhosa com Maria Manuel Mota. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem com a malta boa que vos rodeia. Nós voltamos para a semana com mais uma conversa. Este episódio foi editado pelo Ruben Tiago Pereira e, como sabem, a música deste genérico é do Luís Severo. Então, até para a semana e tenham boas conversas.